Ok, o pessoal do sétimo ano, gente, eu vou gravar isso aqui. Isso aqui é um videozinho explicando a primeira atividade de vocês do sétimo ano, tá? Ela vai ser uma atividade baseada num poema. Então, assim, eu já gravei, já coloquei lá, e vocês vão perceber, uma playlist. Eu, inclusive, falei na apresentação, vou repetir aqui, tá? Eu gravei uma playlist com alguns recursos expressivos, algumas coisas que podem gerar dúvida, tutoriais, né? Por exemplo... tem uma questão aqui de responder escrita. Não sei como é que eu respondo isso. Como é que eu respondo, professor? Vai lá e olha o tutorial lá no YouTube. O tutorial marcando como responder questões discursivas. O discursivo é de escrever. Tá? Uma questão objetiva de assinalar. Eu não entendi como é que eu faço para responder esse tipo de questão. Tem um tutorial também lá. Tá? E aqui vai ser basicamente a explicação da atividade em si, da primeira atividade. Vai aparecer aqui menções, por exemplo, nesse de vocês eu acho que não, tá? Mas algumas menções podem aparecer, metáfora, metonímia, menções a campo semântico, polissemia. O que é isso, professor? De novo, tem lá, tá? Tutorial no YouTube, recursos expressivos, com vários tipos, não é tutorial, tá? É uma aula mesmo, né? Recursos expressivos, com vários tipos de recursos expressivos, como é que eles aparecem, qual é a função dentro da linguagem que eles têm, tá? Que tipo de efeito eles produzem. Isso é importante para responder essas questõezinhas de vocês, principalmente quando envolve poema, envolve literatura, música às vezes, tá? Eles estão muito presentes. Então é isso, aqui é basicamente uma explicação da questão em si. Quero ver se eu faço em, no máximo, 6, 7 minutinhos, tá? Pessoal, então olha só, é um poema. Poemas são, por essência, polissêmicos, eles têm vários sentidos possíveis. Tá? Então, assim, essa possibilidade de vários sentidos é o que faz a polissemia. Isso é característico do texto literário, principalmente da poesia. É uma poesia bem bonita e ao mesmo tempo bem simples, do João Cabral de Melo Neto. Se chama assim, ó, Catar Feijão. Ele diz o seguinte, ó, catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel, e depois joga-se fora o que boiar. Ele diz, certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto. Reparem, pessoal, ele usa o entre aqui, ó. Dois sentidos diferentes. Isso aqui é proposital do poeta, tá? Ele usa o entre como preposição, uma coisa que está entre duas coisas, e ele usa o entre também com o verbo entrar, né? Então ele diz, ó, ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, ou seja, no meio dos grãos pesados, entre um grão qualquer, ou seja, apareça ali um grão qualquer, pedra ou indigesto. Uma pedra, um pedaço de pedra, um grão duro, né? Um grão imastigável, de quebrar os dentes. E depois ele continua. Essa aqui, a última estrofe, pessoal, é a conclusão do poema. Aliás, muito bonita, tá? Ele diz o seguinte, ó. Certo não quanto ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual. Assula a atenção. Isca com o risco. O que ele defende basicamente nesse poema, pessoal, isso eu posso falar para vocês, porque eu não vou estar respondendo a questão, é só uma ajuda. Tá? Ele vai fazer uma oposição entre o ato de catar feijão, o João Cabral fazia muito isso, ele pegava cenas cotidianas e transformava isso em poemas. Tá? Então, por exemplo, aquele poema do Morte e Vida Severina, tem um pessoal que vem, né, do Nordeste, os migrantes, né? Ele escreveu um poema sobre essas pessoas. Aqui ele escreveu um poema sobre o ato de catar feijão, que é uma cena muito cotidiana. Para quem cozinha, né, você separar o feijão. E ele vai comparar o ato da escrita ao ato de catar feijão, mas com uma diferença essencial ali no meio. Tá? Tem uma diferença que é essencial para você entender o que ele está falando ali. Ou seja, quando você toma isso aqui, ó, essa última estrofe, certo não quanto ao catar palavras, a pedra da frase é seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual. Por que isso é importante para ele? Por que esse grão pesado, não no catar feijão, tá? No catar feijão o grão pesado é aquilo que eu jogo fora. Tá? Aliás, a pedra, né? O grão indigesto é aquilo que eu jogo fora. E ele fala que no catar palavra, não, é o contrário, no escrever é o contrário. O grão pesado é o que há, ou seja, né? O grão pesado seria isso, né? Esse grão mais indigesto é o que há de mais importante. Por que ele diz isso?
Aqui vocês vão ter, pessoal, que fazer esse esforço de tecer uma linha interpretativa. Tentar entender por quê. Reparem que muitas vezes a gente lê as coisas sem muita atenção, né? A gente lê as coisas, às vezes a gente lê um texto ouvindo música. Então esse texto não tem muito, né? Não é um texto pesado, não é um texto denso. E ele fala, de certa forma, esse poema contra isso. Ele fala que a linguagem genuína ou verdadeira é aquela que nos prende, né? Que obstrui essa leitura mais superficial. Né? Então essa linguagem que obstrui, que breca, que freia essa leitura mais superficial e que exige de mim algo mais, essa leitura essa linguagem é que é importante. Então basicamente isso que ele vai estar dizendo aqui, tá? Ele faz um contraponto. Então vocês têm as questõezinhas aqui, tá certo? Como é que eu respondo isso, professor? Por exemplo, número 1. Há no poema 2 significados bastante distintos da palavra pedra. A pedra no ato de catar feijão e a pedra no ato de escrever. Busca características dos dois tipos de pedra presentes no texto e compare as passagens que se referem a cada uma delas. Desse modo, podemos afirmar que... Aí, pessoal, eu vou opção por opção. Ó. Eu leio isso aqui. Eu vou lá e releio o poema. Isso aqui faz sentido pelo poema? Acho que não, professor, acho que isso aqui está errado. Não assinalo, tá? Eu acho que a 2 está certa, eu assinalo. Eu acho que a 3 está errada, não assinalo. Depois eu vou ver, a correta aqui seria 1, 2, ou seria 3 e 4. Aí eu vou encontrar aqui embaixo ó, a opção que é a correta, porque no formulário de vocês, na resposta vai estar isso aqui, ó, A, B, C, D. Só vamos ter que marcar qual é a opção correta, ok? Mas para isso, tem de ler isso aqui, ó. Pessoal, não deixem, se precisar de copiar no caderno, vocês copiem, tá? Ou então assim, ó, não respondam A, B, C, D e E aqui antes de ter certeza nisso aqui, ó, tá? Então olha bem isso aqui, assinala no caderno, bota lá, eu acho que a correta é a 1, é a 2, tá? Antes de passar a resposta para o formulário, para não errar. A 2 é a mesma coisa, pessoal, a 3 é a mesma coisa. A 3 e a 4 são de responder, então tem que escrever. Professor, eu não sei como é que eu respondo essas questões de escrever. Vai lá no tutorial que tem lá no YouTube, como responder questões discursivas. Tutorial, pessoal, tutorial da nossa página, tá? Da nossa sala de aula lá. Vai ter um tutorial mostrando como responder questões discursivas. Vocês vão lá e olham, tá bom? E é isso aí. Os tutoriais são para todas as turmas. Então, 7º, 8º, 9º, todo mundo vai ter o mesmo tutorial. O que vai mudar são as questões aqui, tá? Pessoal, vou parar por aqui. É isso aqui. Isso aqui tem uma explicação de como responder as questões. Qualquer dúvida mais pontual, vocês têm o Google Classroom, tem o chat. Tá? O que vocês escrevem lá aparece no meu e-mail. Tá? Nós temos o tempo da aula, que eu vou estar online, eu vou estar em tempo real, né? Ajudando vocês. E a gente vai ter também o Meet. Então esperem o convite para o Meet também, tá? E levem as dúvidas de vocês sobre a atividade, tudo isso, para a gente fazer uma aula bem legal. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Tchau, tchau.